Que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Tua palavra é perfeita e fiel, são teus juízos mais doces que o mel. Ah, quanto anelo em obedecer teus mandamentos e só neles crer. Se tu soubesses assim contemplar, maravilhado irias ficar, pois Deus maior sei que não pode haver, que criou mares e o amanhecer. A Ele todos lhe rendam louvor e a seu infinito amor. Então, o nosso estudo começa praticamente agora. A gente precisa entender que essa é uma situação que são, né, muitas pessoas estão passando por ela, e a gente precisa verificar se ao nosso redor alguém esteja passando por essa situação. É muito importante que reconheçamos ao nosso redor, porque dentro da nossa própria família pode ser que algumas pessoas estejam passando por essa situação. Então a depressão ela nunca é única e comum, igual em todas as pessoas. Ela diversifica, sendo que algumas pessoas sentem alguns sintomas, né? Às vezes em alguns é a questão da melancolia, vontade de chorar, a tristeza profunda, principalmente à noite, e outras pessoas já têm outros sintomas diferentes, confusão mental, insônia, angústia e essas coisas todas. Eu vou pedir aqui no chat, né, por favor. É importante notar isso, que os sintomas são diferentes nas pessoas, então não há algo que torne esse quadro único e igual em todas as pessoas, mas é considerado como uma síndrome ou um conjunto de sintomas que afetam, né, principalmente na área emocional.
muita tristeza, angústia, desânimo, abatimento, baixa estima, muito sono. E então, a Kátia está falando aqui. Então nós temos aqui algumas pessoas, a depressão ela pode se manifestar mais na área da tristeza, cansaço, irritabilidade também pode fazer parte do quadro. Pessoas que sentem o peito parece que vai estourar, a cabeça parece que trava, o cérebro trava. Em outras pessoas, alterações no peso, alterações no sono, alterações nos apetites, na sexualidade, né? A pessoa perde o interesse sexual, perde o interesse de comer, de trabalhar, e alguns chegam até o ponto de perder o interesse até de tomar banho, chegando ao quadro de pessoas que querem entrar até debaixo da cama e ficar debaixo da cama. Então, os sintomas são variados de pessoas para pessoas. Dores persistentes, dor de cabeça, cólica, problema digestivo, que não melhoram com o tratamento, né? Pode ser um sintoma aí desse quadro. Melhorando aqui a transmissão. Tem gente que sente um aperto, parece que o coração vai explodir, né? Uma angústia no interior. Há quadros de pensamentos suicidas, muito comum em depressões profundas, esse quadro de pensamentos suicidas. E pessoas que, principalmente na adolescência, ou quem está passando por depressão, geralmente essas pessoas pensam dessa forma, né? Eles só sabem julgar, eles não sabem pelo que eu estou passando, eles estão achando que é corpo mole, eles estão achando que eu estou fingindo, eles estão achando que eu estou representando, mas eles não sabem o inferno pelo qual eu estou passando. Quando a depressão é persistente, é profunda, que a família começa a cobrar uma reação, a cobrar enfim, que a pessoa reaja àquilo, levante, não fique daquele jeito. É claro que quando os pais cobram isso, né, para levantar mais cedo, para fazer uma caminhada, para, enfim, a pessoa reagir àquele quadro. Então, geralmente, as pessoas pensam dessa forma mesmo. Eles não sabem pelo que eu estou passando. Ok. Então, a falta de apetite, né, ou comer compulsivamente, podem ser sintomas. E o que a gente está dizendo é que os sintomas não são os mesmos em todas as pessoas. Por isso que é uma síndrome, né? A depressão, ela é uma síndrome. Mas é só lembrando que nós estamos hoje aqui falando sobre como é que nós podemos ajudar a essas pessoas, né? Eu vou perguntar aqui, a Sabrina também está falando de transmissão. Pessoas que perdem apetite, não querem comer, né? Esposas ou maridos que perdem o interesse sexual, não querem ter relação, não querem não querem se alimentar, não querem sair, não querem o contato social, não querem ter contato social, querem estar dentro de casa, de preferência na cama. Então, em alguns casos é isso mesmo, acordar muito tarde, né? Voltar para a cama, passar o dia na cama. Então, são sintomas aí indicativos de que a pessoa está passando por uma depressão, que ela está num quadro de depressão.
E aí é preciso ver, é preciso que haja um acompanhamento, né? É preciso que se tome providências, porque a depressão ela é um quadro sorrateiro, ele é um quadro sorrateiro, né? Ele vai se alojando, com os anos a pessoa não vai percebendo, daqui a pouco explode uma grande depressão, né? Tem gente que gosta de cama mesmo, por natureza, mas você viu que a pessoa que estava sempre acostumada a acordar cedo, a lutar, né, a trabalhar, e de repente a pessoa ela começa a cair a produtividade, né, e aí para a cama, ficar na cama demais, querer ficar só na cama, então alguma coisa tem que estar atrapalhando, né? Alguma coisa está atrapalhando, é preciso verificar o que é. Dificuldade na concentração. Geralmente uma pessoa que está passando depressão, ela não vai ter uma concentração como aquela pessoa que está em plena saúde, principalmente alunos, né? E é por isso que muitas pessoas que estão passando por depressão, elas não deveriam ser nas empresas, né? Principalmente em casos de risco, em que a pessoa mexe com máquina, com algo que tenha uma dificuldade, que ofereça risco. É importante que essas pessoas não possam mexer com aquilo, porque em alguns casos há uma dificuldade muito grande na concentração, porque o cérebro fica lento, o cérebro da pessoa fica lento, às vezes não consegue desenvolver, né, as habilidades cerebrais, como uma pessoa que está gozando de plena saúde. E dando continuidade aqui, exatamente, eu falei isso, né? Pessoas que tinham contatos sociais, gostavam de sair, tinham uma vida sexual plena, né? Se alimentavam muito bem, alegres. De repente essas coisas começam a cair, já não quer sair, já não quer ter relação com o marido ou a esposa, não quer mais alimentar-se, os interesses, né? Os hobbies que a pessoa tinha, não tem mais interesses no esporte, no filme. É preciso então verificar que isso pode ser uma depressão se instalando na vida daquela pessoa. É isso aí. Então, principalmente os pais precisam, e os familiares precisam estar de olho, né, numa pessoa que está apresentando esse quadro aí, contínuo de perdas de hábitos e formas que a pessoa era, e que quando ela vai caindo, decaindo, se isolando, é preciso então verificar que pode ser que ela esteja sofrendo de depressão. Perda de energia, energia vital, né, aquela energia vital que nós temos, a perda, o cansaço exagerado, sempre cansado, acorda cansado, deita cansado, passa o dia cansado. Então, isso são, na verdade, o corpo grita, o corpo nos fala quando nós estamos doentes, né? Você está aí com uma infecção, ou uma inflamação, é uma febre, é o corpo dizendo que tem algo errado. Então, esses sintomas que eu estou colocando aqui, é o corpo dizendo, o corpo está nos dizendo que tem algo errado com a nossa mente, tem algo errado conosco, né? Nosso corpo está nos dizendo isso. Então é importante ouvir o nosso corpo e procurar ajuda. Às vezes teremos que procurar ajuda profissional com respeito a essas questões, né? Tem muita ajuda profissional, mas o objetivo aqui dessa aula
é que nós nos convencemos que nós também podemos ajudar pessoas que estão passando. A depressão, todos nós temos quadros de depressão. Todos nós. Tem um dia que nós estamos para baixo, não queremos levantar. Tem um dia que a gente está naquela, curtindo uma preguiça, não queremos sair, não queremos ver ninguém, queremos ficar sozinhos. É um quadro normal, né? Como se fosse uma linha sinuosa, né? Uma linha sinuosa, você está um pouquinho para baixo, aquela expressão popular tá na fossa, um pouquinho para baixo, depois volta, isso é normal. Agora, quando está ficando só para baixo, e está só afundando aí, já não é um quadro normal de saúde, né? Já é um quadro que precisa de ser verificado. E todos nós podemos ajudar, mesmo que a pessoa esteja passando por um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, uma boa conversa carinhosa, amorosa, a nossa própria presença perto da pessoa, segurar na mão, um beijinho, um abraço, com certeza vai ajudar bastante aquela pessoa que está num quadro de depressão. Tá bom? Como é que está indo a transmissão? Deu retorno aqui pra gente. Pois bem, eu estou dizendo aqui que todos nós podemos ajudar, podemos identificar, né? Eu estou falando aqui de sintomas, não são sempre esses mesmos sintomas na vida de todo mundo. Alguns vão ter melancolia, principalmente quando vai chegando a noite, a melancolia aumenta. Outros vão ter muito medo, outros vão ter muito cansaço, a energia vital parece que está apagando, a pessoa não tem ânimo para nada. Outros lentidão na mente, outros irritabilidade, assim, os olhos estão pulando e qualquer coisinha está estourando. Outros estão superdimensionando os problemas, o que antigamente era algo pequenininho, que a pessoa nem se importava com aquilo, hoje se torna como um elefante, a pessoa sofre por causa daquilo. Enfim, há uma variedade, né, que eu coloquei lá atrás: perda de sono, perda de apetites, né, nas várias modalidades de apetite sexual, apetite de comida, né, desinteresse na vida social, enfim, são vários. Nem todo mundo vai ter os mesmos sintomas, como eu estou falando aqui. Às vezes vai ser uma combinação de um sintoma com o outro, dependendo da estrutura de cada pessoa. Agora é importante notar, como eu disse, que se essas coisas vão só aumentando, e a pessoa vai só se isolando e se entristecendo, é preciso tomar providências e é preciso que nós também ajudemos. Eu disse que essas pessoas, a nossa companhia, né, já ajudaria bastante a essas pessoas. Só a companhia, só de ficar pertinho delas, principalmente essas aí que a depressão se manifesta em melancolia, em tristeza. Essas aí, principalmente, gostam muito que alguém esteja perto, nem sempre é falando não, segurando na mão, ali, fazendo uma oração, né, transmitindo carinho, e dessa forma a gente vai ajudando. Todos nós podemos ajudar, todos nós. É claro que se a depressão ela está se manifestando em cansaço mental, a gente chamava isso antigamente de esgotamento, e a gente quer ajudar falando, isso só vai atrapalhar, né? A gente falando, você tem que reagir, você tem que levantar, você tem que fazer isso. Então, isso só vai atrapalhar. É preciso identificar que tipo de depressão né? Se é, como eu disse, a questão da melancolia, estar perto da pessoa, estar de mãos dadas, é uma oração. Se essa depressão que a pessoa quer ficar sozinha, não adianta querer ficar perto dela, só vai atrapalhar, né? Ou aquela que a mente está muito cansada
combinando com outros sintomas de irritabilidade. Não adianta a gente querer ficar perto da pessoa falando, cobrando, falando, porque isso só vai atrapalhar. Então é importante identificar que tipo de sintoma que a pessoa está portando aí, está manifestando no seu processo de depressão. É muito importante que a gente possa verificar que tipo de sintoma aí está acontecendo. Ok, eu estou vendo aqui que a Silvana de vez em quando dá uma atividade lá. Pois bem, há casos de depressão, por incrível que pareça, que é a irritabilidade. A pessoa fica com um estupinho do tamanhozinho de meio centímetro, né? Não precisa nem riscar o fósforo porque já explode. Está explodindo com todo mundo, está explodindo com as pessoas. E é claro que todos nós temos momentos que nós estamos irritados, nós queremos ficar sozinhos. Isso faz parte da normalidade. Agora, se a irritabilidade ela é constante, só está aumentando, pode se tratar também de um caso de depressão pelo qual a pessoa está passando. Então, é preciso notar isso, né? E saber como lidar com essa situação. Choro frequente é aquele tipo de melancolia que a pessoa tem, em alguns casos, né? Algumas pessoas manifestam a melancolia, como eu disse, principalmente quando vai anoitecendo, a tristeza, profunda tristeza, e começam a chorar, medo, né? Misturado aí com essas emoções. Então é importante notar que a depressão ela se manifesta muito no mundo das emoções. No mundo das emoções, né? Muito forte nessa esfera da personalidade humana que são as emoções. E essa é muito comum, essa depressão de jogar a pessoa joga para baixo, a pessoa perde o estímulo de viver, a pessoa perde, vem a melancolia, a pessoa não tem mais estímulo, não vê mais futuro, não há mais futuro para essa pessoa. Então, essa tem sido uma depressão muito recorrente em muitos tipos de pessoas. Agora, lembrar que há certos quadros de depressão que já vão para um campo aí da psiquiatria, né, da neurologia, e que já tem que ter mesmo intervenção de drogas, e aí é com um profissional, né? Nós podemos ajudar, sim, em casos de depressões que são mais costumeiras, mas há quadros, não são muitos, né? São raros, que vai ser necessário intervenção médica, com drogas e tudo mais. Isso é comum em algumas pessoas: desesperança, inutilidade, desamparo, são sintomas que estão vinculados àquela questão da melancolia que nós acabamos de colocar aqui agora, né? Pois bem, geralmente uma pessoa que está passando por um processo de depressão, a vida dela se torna mais ou menos como esse túnel. Aqui, ó, esse túnel, a pessoa olha e não vê perspectiva na frente, não vê futuro, né? Parece uma escuridão, futuro da pessoa. E isso é quadro emocional, isso é um quadro emocional, né, da depressão. É por isso que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos andar pela fé, porque a fé, ela não olha o que nós estamos sentindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos percebendo.
A fé nos fala de coisas que nós teremos, que nós vivenciaremos, independente do que o que nós estamos sentindo. Eu me lembro aqui de um texto que está lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 12, que diz que Abraão creu contra a esperança. Então, a fé, ela é até mais e muito mais importante do que qualquer tratamento médico e qualquer remédio que a pessoa venha tomar, por mais importante que seja. Nós não podemos desprezar essa questão do tratamento médico, não, em alguns casos. As drogas, elas precisam ser dadas como amuletas para que a pessoa volte, até que a pessoa volte a viver normalmente e não dependa mais delas. Drogas não podem, não devem ser usadas para o resto da vida, a não ser que seja um quadro de doença mental e que a pessoa tem que ter um controle, segundo a recomendação de acompanhamento médico. Mas, na grande parte, né, das depressões, que não é necessário uma continuidade de drogas, é muito importante. E mais importante até, né, para todos os quadros de depressão, que a pessoa saiba exercitar a fé. Que ela não esteja presa, que ela não esteja presa ao que está sentindo. Ela precisa aprender a andar pela fé. Ela precisa aprender a andar pela fé. E não ficar presa àquilo que ela está sentindo, ouvindo. E é por isso que Deus aprecia tanto quando nós andamos pela fé. E a palavra de Deus, ela diz que o justo viverá pela fé. Por que viverá pela fé? Porque a fé, ela me faz transcender daquilo que eu estou sentindo, vendo e ouvindo, e a depressão, os medos da depressão, né? Todos eles estão só aqui dentro, não é a realidade lá fora, é outra realidade que nós criamos aqui dentro. E a fé, pela fé, eu posso transcender essa crise de angústia emocional e posso vivenciar, perceber e vivenciar outras realidades. Realidades de paz, de vitória, de bênção, de alegria, de amor. Por isso, a fé é muito importante. As pessoas que aprenderam a andar pela fé, dificilmente uma depressão vai derrubar essas pessoas. Não estou dizendo que elas não tenham como ter depressão. Elas podem passar por um esgotamento, elas podem passar por um cansaço psíquico, espiritual. E como na Bíblia nós temos muitos casos de homens e mulheres que tiveram depressão e eram servos de Deus, né? Os Salmos ali, quando lemos os Salmos, nós encontramos Davi reclamando muitas vezes da tristeza, da depressão. Davi, né, reclama muitas vezes, diz que ele enche o leito dele com as lágrimas dele, né, que ele parece um pardal solitário num telhado. São expressões que manifestam a profunda solidão que uma pessoa que está enfrentando a depressão passa, uma profunda solidão que essas pessoas passam. Então, é preciso e é necessário que nós andemos pela fé. Nós andemos pela fé. Precisamos aprender a andar pela fé para vencer a depressão.
Então, baixo astral, generalizado, é mais ou menos isso daqui a vida, né? Não tem futuro, a pessoa fica sem chão. Eu me lembro do Salmo 40, quando Davi diz que a vida dele parecia que ele estava andando num lodaçal, né? num lodal, ou num lugar escorregadio, num lugar sem firmeza, um lugar escuro. É mais ou menos o que está pintando aqui nesse quadro aqui, né? Uma pessoa que está passando pelo quadro de depressão. Então, eu disse que homens e mulheres passaram, né, por esse quadro de depressão. E a gente pode ver aí vários textos bíblicos, principalmente os Salmos, que retratam esses sentimentos humanos. Salmo 6, Salmo 31, de 9 a 13, Salmo 42, Salmo 69, 1, 2, 3 e 20, Salmo 77, 1 a 9, Salmo 88, 102, 107, 109. E a gente poderia pelo menos ler aqui, à guisa de informação, alguma coisa aí, por exemplo, no Salmo 6, só para a gente ter uma noção, sobre homens que tiveram, né, esse quadro de depressão. E ele fala assim no versículo 2, né? Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, né? A minha alma está profundamente perturbada. E aqui então, no versículo 6, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. E a gente vai vendo aí como que a alma, né, aqui de Davi está, a perturbação de Davi com respeito à questão, ao ponto de falar que ele alaga a cama dele de tanto chorar, né? Como é que pode uma pessoa estar aí à noite chorando, senão um quadro de medo, um quadro de tristeza, um quadro de insegurança, de angústia. E a gente vê aí Davi passando por essa situação. O Salmo 31, do versículo 9 até o 13, né? Ele fala assim: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Então, gasta-se os meus anos em tristeza, né? Então, a pessoa que olha para a vida dela e fala assim: olha, nos últimos 10 anos a minha vida tem sido uma tristeza constante, né? Mais ou menos esse quadro aí. O Salmo 69 também: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta. Notem bem que é a sensação de alguém que está sentindo que está afogando na vida, está se afogando na existência, né? E o versículo 20, né? O opróbrio partiu meu coração, desfaleci, esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. E é interessante notar que esse é um salmo messiânico, né? Ele é um salmo que fala dos sofrimentos do Messias. Pois bem, a gente vai vendo por aí vários salmos e homens na Bíblia, como Elias, que tiveram profunda depressão e eram homens de Deus. E em um determinado momento, eles não andaram pela fé, não exerceram a fé. E penso eu que esse é um quadro
que nós precisamos, não dando lição de moral ou sermões, mas ajudar essas pessoas a andar pela fé. E talvez nós vamos precisar gastar muito tempo em ajudar essas pessoas a andar pela fé, porque o psiquiatra, ele não vai fazer isso, o psicólogo não vai fazer isso. Somente nós que conhecemos a palavra de Deus temos como fazer uma coisa dessa, que vai ajudar bastante. Tem muitos textos bíblicos, né? Eu me lembro, quando eu era seminarista, eu aconselhava uma senhora que estava em profunda depressão, e um dos versículos que eu usava era aquele: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, olha, a gente não entende, não sabe do impacto que esse versículo tem na vida daqueles que estão com depressão. Tudo coopera para o bem. Estamos remetendo essa pessoa para o futuro e dizendo que isso tudo vai passar, que isso tudo vai servir de bênção para que essa pessoa possa abençoar outras pessoas mais lá no futuro e poder ajudá-las. Que está passando por isso e vai aprender muita coisa para poder ajudar outras pessoas. Porque assim a gente tira o escuro do fim do túnel e põe uma luz lá no fim do túnel. E isso ajuda a levantar a pessoa. Mas é claro que enquanto a pessoa está passando no processo de depressão, nós vamos ter que estar caminhando com a pessoa com muita paciência, com muita perseverança, com muito amor, com muita vontade de ajudar. Nunca pregando sermões para a pessoa, nunca cobrando da pessoa aquilo que ela não pode fazer. É como dizer para essa mulher aqui: sai daí, você não pode ficar aí não, você tem que levantar, você tem que sair daí. Ora, ela está aqui numa areia movediça, ela está precisando de alguém que dê a mão e puxe, e a ajude a sair, e não falar para ela sair. Uma coisa é eu falar: saia daí, outra coisa é eu colocar a mão, jogar uma corda, né, para que ela possa sair. As depressões, geralmente elas têm, pode ser que elas tenham 3 origens, ou um combinado das 3 origens. 2 ou as 3 mesmo. 1, 2 ou 3 combinadas. Ela pode ter uma origem física, química. Estou falando de química aqui, química no cérebro. É muito comum essa questão hormonal gerar depressão. Então, você tem, por exemplo, hoje tem um conjunto de hormônios que, quando o nosso corpo não está produzindo ou está tendo algum problema na produção deles, os médicos entram com algumas drogas que elas produzem esses hormônios, ou fazem nossos corpos produzirem, para que aqueles sintomas acabem. Então, há drogas modernas e poderosíssimas para fazer isso, né? Por exemplo, aperto no peito, angústia no peito, angústia, e há certas drogas que com 15 dias esses sintomas acabam. Então são meramente questões provindas do físico. Há também aquelas então vamos ver aqui, né? Então, há muitas causas físicas, né? Eu vou voltar à questão física antes de passar para a psíquica, que podem gerar a depressão. Fatores genéticos, por exemplo, famílias que são dadas à depressão, que é algo genético, então que precisa vigiar. Então, imaginemos que uma determinada família tenha a propensão, a inclinação para ter um certo tipo de depressão, e aquilo ocorre na vida de quase todos da família, durante a existência, é genético aquilo. E é necessário tomar muito cuidado
as pessoas daquelas famílias, né? A questão de neurotransmissores que estão com algum problema que eles não estão conseguindo fazer a sinapse, uso de drogas e álcools, alterações no cérebro, doenças cerebrais, doenças crônicas, enfim, há depressões que estão relacionadas com o físico, né? Começando por fatores daí genéticos. E a gente corre o risco assim, de achar que toda depressão, que crente não pode ter depressão, crente não pode adoecer a mente, e nós estamos profundamente errados se pensamos assim. Tem muito pastor que manda a pessoa jogar os remédios fora, né, por um ato de fé. Isso não é um ato de fé, isso é um ato de irresponsabilidade. Porque se Deus curar, deixa Deus curar primeiro e depois joga o remédio fora. Não pode, aqueles desafios de fé, joga o remédio fora, se você não jogar, você não está crendo. Isso daí é, na verdade, um tipo de opressão. Quando Deus cura, Ele cura, a pessoa não precisa mais de remédio. Então ela joga fora depois que está curada. Mas enquanto isso, é bom lembrar que a medicina, ela vem de Deus. Deus cura, e muito mais hoje através da medicina do que do milagre. Na época lá dos apóstolos, Deus curava através de plantas e muito através de milagres. Mas notem bem quantas doenças que havia na época de Jesus e que Deus deu a bênção de hoje serem curadas através de quê? De drogas.